Olá pessoal, obrigado por estarem aqui no meu canal de novo, prestigiando, né? E também estudando um pouquinho mais do livro de Mórmon. Só lembrando que eu coloquei na descrição do vídeo aqui os links direto para outras partes, tá, do vídeo. Se você quiser pular de um capítulo para o outro, é só ir lá na descrição e clicar nos links, tá? Bom, para você que é de Curitiba ou da região sul aqui do Brasil, espero que tudo esteja bem com vocês depois dos temporais, né, dos ventos fortes que a gente teve essa semana. E eu espero que todo mundo esteja se cuidando e conseguindo conforto mental e espiritual nessa época tão difícil para o mundo, né? E só lembrando, se você estiver precisando de conversar com alguém sobre essas dificuldades que você está tendo, alguma coisa, pode deixar uma mensagem aqui no vídeo, tá? Porque eu acho que a gente precisa nesse momento se apoiar, né? E amar uns aos outros nesse momento tão difícil, né? Que tá complicado para todo mundo, tá? Mas por falar em amor ao próximo, hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre a missão dos filhos de Mosias, tá bom? A designação dessa semana foi Alma, do capítulo 23 até o capítulo 29. Eu espero que vocês tenham conseguido ler aí, tá? Até nas semanas que a designação é um pouquinho mais longa, se a gente conseguir dedicar pelo menos uns 10 minutinhos aí todos os dias, dá para ler bem tranquilo, tá bom? Então, na semana passada, a gente falou sobre a grande conversão de dois reis lamanitas. Vocês lembram? Teve o rei Lamone, né, que era o rei da terra de Ismael, e do seu pai, que era o rei de todas as terras dominadas pelos lamanitas, né? O que não era pouco, né? Os lamanitas tinham bastante terra. Então, lá no começo do capítulo 23, o rei dos lamanitas, né, que era o pai de Lamone, mandou uma proclamação para toda a terra, para todo o povo, né? Pedindo o quê? Para eles deixarem Amon e seus irmãos pregarem, né, a palavra de Deus entre eles, sem ficar batendo, cuspindo, prendendo eles, né? É até engraçado, porque se o rei teve que pedir para o povo fazer isso, né? É porque ou já vinha acontecendo antes, ou o rei sabia que ia acontecer, né? Então, esse pedido do rei foi uma grande bênção para os filhos de Mosias, né? Eu gostaria de ler aqui no capítulo 23 o versículo 3, que fala um pouquinho sobre por que o rei pediu para o povo deixar eles ensinarem o evangelho para eles, né? Então vamos ler lá no versículo 3 do 23. Para que assim pudessem ir pregar a palavra segundo seus desejos, pois o rei havia se convertido ao Senhor, assim como toda a sua casa. Enviou, portanto, uma proclamação ao povo, por toda a terra, a fim de que a palavra de Deus não encontrasse obstrução, mas fosse levada a toda a terra, para que o povo se convencesse das iníquas tradições de seus pais, e se convencesse de todos que todos eram irmãos, e que não deveriam matar, nem pilhar, nem roubar, nem cometer adultério, nem cometer qualquer tipo de iniquidade. Então é importante a gente perceber aqui que o rei não está forçando ninguém a aceitar o evangelho, né? Mas o que ele queria é que todo mundo tivesse a oportunidade de ouvir, então ter o livre-arbítrio para decidir se eles queriam seguir ou não, né? Porque eles precisavam do conhecimento para poder decidir, não é mesmo? Como que eles iam decidir alguma coisa se tudo que eles sabiam até então era só das tradições dos seus pais, né? Só a história que vinha sido contada de geração em geração, né? Mas tem outro aspecto aqui nesse ensinamento, nos ensinamentos dos filhos de Mosias, né? Que o rei deve ter percebido também. Muitas vezes a gente lê sobre as características dos lamanitas, né? E a gente ouve palavras como, né, que eles eram um povo muito violento, que eles se deleitavam no derramamento de sangue, ou que eles eram degenerados e preguiçosos, né? E aqui, o legal é que nesse versículo, o rei deixa claro que ele sente que o evangelho podia ajudar os lamanitas a verem uns aos outros como irmãos, né? E que eles não deveriam mais roubar e matar uns aos outros, né? Para conseguir o que eles queriam. Então, além da conversão pessoal, né, do evangelho, o rei sabia que os ensinamentos podiam ajudar eles a ter uma sociedade melhor. Mesmo que eles não conseguissem atingir a sua meta de conversão das pessoas, ele sabia que as mensagens podiam
ajudar elas a conviverem melhor com umas às outras, né? Então, Arão e seus irmãos, eles saem pregando, né, em várias cidades ali dos Lamanitas. E eles começaram a ter bastante sucesso. Uma coisa que ajudou muito eles foram as escrituras que eles trouxeram. Principalmente a história, né, que tinha sido documentada desde que, né, Leí tinha chegado com a sua família na Terra Prometida. Porque lembra que a gente até conversou, os Lamanitas, como eles não tinham essa história, eles só acreditavam o quê? Em crenças falsas e tradições que se passavam de geração em geração, né? Contando ali muitas mentiras, né? Então foi muito legal essas escrituras. Aí aqui no versículo do 8 ao 12 do capítulo 23, ele fala um pouco sobre quais as cidades que foram convertidas ao Senhor, tá? Ele fala aqui, ó, que a terra de Ismael, né, a terra de Midone, a cidade de Nefe, que era a capital deles lá, a terra de Silom e de Senlom, e a cidade de Lemuel e a cidade de Simnilom, né? Então foram bastante pessoas que se converteram ao Evangelho, né? No 14, ele fala que só um Amalequita foi convertido e nenhum Amolonita, né? Esses dois povos, eles eram ex-nefitas, que tinham se afastado. Né? Lembra de Amolon, que foi até um dos sacerdotes do rei Noé, lá atrás, que tinha, depois de matado Abinat, ele tinha fugido? Então, daqui um pouquinho aqui na leitura, a gente vai falar um pouco mais sobre esses dois povos, tá? E o que aconteceu com eles. Os Lamanitas, né, eles moravam entre esses povos, né? Então, esses povos, além de não terem sido convertidos, eles ainda tentaram fazer a cabeça dos Lamanitas, endurecer o coração dos Lamanitas, para irem contra o povo do Senhor, tá? Eu queria voltar aí rapidinho no versículo 6 e ler um comentário que eu achei bem legal. Começando ali no 23, versículo 6. E tão certo quanto o Senhor vive, assim também quantos acreditaram, ou seja, quantos foram levados a conhecer a verdade das pregações de Amon e seus irmãos, segundo o espírito de revelação e de profecia e o poder de Deus que fazia milagres por meio deles? Sim, digo-vos que, assim como o Senhor vive, todos os lamanitas que acreditaram em suas pregações e foram convertidos ao Senhor nunca apostataram. Poxa vida, que legal, né? Seria bom se hoje em dia a gente tivesse tanta retenção quanto que tiveram naquela época, né? 100% de retenção. A gente vai ler no próximo capítulo aqui um pouquinho sobre uma das razões por que eles ficaram tão fortes no Evangelho, né? Aí o povo, depois, ele quis tomar um outro nome sobre eles, porque eles não queriam mais ser reconhecidos como os Lamanitas, né? Eles já tinham outras ideias, né? Então eles conversaram entre eles ali e eles decidiram tomar sobre eles o nome Antinefileitas, né? Um nome esquisito, né? Eu sempre me perguntei, mas por que Antinefileitas? Essa palavra anti, pra gente, parece que é uma coisa assim, contrária a alguma coisa, né? Então essa semana eu fui ler um pouquinho mais lá, estudar um pouquinho, e mesmo que eu não achei nada oficial da igreja assim falando sobre esse nome, tem muitos estudiosos que explicam um dos possíveis motivos, né? Então o que eles falam? Que essa palavra anti talvez venha do hebraico. Tem uma palavra em hebraico que se fala anti, que significa pertencer a alguma coisa, né? Então o que o pessoal explica é que talvez esse nome Antinefileitas não tenha sido uma tradução do significado das palavras, né? Mas sim é um nome mesmo, né? Que significaria em hebraico, né, pertencendo a Nefilei, né? Bom, é no mínimo interessante. Então o que acontece? O povo, né, depois de ser convertido, eles se tornam muito industriosos, né, começam a trabalhar bastante e começam a ter até algumas relações aí de conversas e negociações com os próprios nefitas. Bom, e com isso nós passamos para o capítulo 24, né? Então, o que aconteceu foi que os amulonitas e os amalequitas, né, esses povos que eram ex-nefitas, vendo essa mudança toda que estava acontecendo, eles ficaram meio bravos. E com certeza não foi só pela parte religiosa, né, das pessoas estarem se convertendo, mas também por causa da parte política da coisa, né? Com certeza eles estavam com medo aí de perder
representatividade que eles tinham, ou das coisas ficarem mais difíceis pro lado deles, né? E também, claro, por causa do orgulho, né? Então eles ficaram muito bravos. Então que eles começaram a fazer o quê? A liderar os lamanitas para que, né, para irem contra, né, o rei e os lamanitas que tinham sido convertidos, né? Então eles começaram a liderar aqueles que não tinham sido convertidos para começar uma guerra aí, né, contra o rei e o povo antinefileíta. E começaram a se preparar para a guerra. Mas nisso aconteceu, o pai de Lamone, que era o rei de toda a terra, ele morreu. E aí ele chamou o filho, né, que era o irmão de Lamone, que também chamava Antinefilei, chamou o filho dele para ser o rei. Né? Então aqui tem mais uma indicação que esse anti talvez fosse parte de um nome e não uma tradução literal aí do significado da palavra. Né? Então o novo rei, Antinefilei, ele se reúne lá na cidade de Ismael com seu irmão Lamone e os filhos de Mosias para decidir o que eles iriam fazer, já que os lamanitas estavam se preparando para a guerra. Mas aí o que aconteceu foi que o povo, né, antinefileita, eles não queriam se preparar para guerrear contra os lamanitas. Né? Eles tinham realmente se arrependido. Então o rei ele faz um discurso onde ele fala umas coisas bem legais. Vamos ler ali alguns versículos, mas começando do 11 e do 12 do capítulo 24. E agora, eis que, meus irmãos, visto que tudo o que pudemos fazer, pois éramos os mais perdidos de todos os homens, foi arrependermos-nos de nossos pecados e dos muitos assassinatos que tínhamos cometido, e conseguir que Deus os tirasse de nosso coração, porque isso foi tudo o que pudemos fazer para arrependermos o suficiente perante Deus, a fim de que Ele nos tirasse nossa mancha. Ora, meus amados irmãos, já que Deus nos tirou nossas manchas e nossas espadas tornaram-se brilhantes, não as manchemos mais com o sangue de nossos irmãos. Então, basicamente, ele fala, pessoal, a gente já matou muita gente e já cometemos muito pecado, né? E agora que a gente conseguiu se arrepender e Deus tirou essas manchas das nossas roupas, né, das nossas vestimentas, vamos fazer tudo que a gente pode para mantê-las limpas, né? Mas daí você pode me perguntar, né? Mas poxa vida, Ramon, eles precisavam se defender, né? Defender a própria vida não é pecado. Mas lembra que a gente tinha falado, né, sobre como era comum os lamanitas roubar e matar para conseguir o que eles queriam, né? Como eles se deleitavam no derramamento de sangue. Então eu acredito que para eles essa parte de matar, né, de ser violento, é como se fosse quase um vício, né? E é algo que eles precisavam se manter longe se eles quisessem que a conversão deles realmente fosse verdadeira e desse certo. Então eles tinham medo de que se eles começassem a matar de novo, todos aqueles pecados que eles tinham feito já iam voltar, né? Vamos ler agora aqui o 13 e o 15. E eis que vos digo, guardemos nossas espadas, para que não se manchem com o sangue de nossos irmãos. Porque, se novamente as mancharmos, talvez não possam mais ser lavadas pelo sangue do Filho de nosso grande Deus, que será derramado para a expiação de nossos pecados. E aí o 15. Ó, quão misericordioso é nosso Deus! E agora, desde que isso foi tudo o que pudemos fazer para que nossas manchas fossem tiradas e nossas espadas tornadas brilhantes, eis que vamos escondê-las, para que conservem seu brilho como um testemunho a nosso Deus no último dia, ou seja, no dia em que formos levados à sua presença a fim de sermos julgados, de que não manchamos nossas espadas com o sangue de nossos irmãos, desde que ele nos revelou sua palavra e por ela purificou-nos. Entenderam? Então eles tinham medo de que se eles começassem a matar novamente, eles não iam conseguir se arrepender novamente, né? Então, eles tinham tanto horror dos pecados que eles tinham feito no passado, que eles prefeririam fazer o quê? Esconder as armas de guerra
para que no último dia isso fosse um testemunho que eles realmente fizeram tudo o que eles podiam para se manter livre daqueles pecados, né? Então aí o que eles fizeram? Vamos ler no versículo 27, no 17, para ver o que aconteceu. No capítulo 24, versículo 17. E então aconteceu que quando o rei acabou de dizer essas coisas, estando todo o povo reunido, tomaram as espadas e todas as armas que eram usadas para derramar sangue humano e enterraram-nas profundamente na terra. Eu adoro essa parte aqui, porque eles não só eles não colocaram as armas na parede ali e molduraram, né, para ficar lembrando da grande mudança que eles tiveram, né? Ou eles não enterraram rasinho ali na terra para caso precisasse pegar, ela fácil ali de ali pegar as armas. Não. O que eles fizeram? Eles enterraram profundamente na terra, né? Para que se alguém quisesse ir lá pegar as armas, ia ter bastante trabalho. Será que a gente consegue aplicar isso em nossa vida hoje em dia? Né? Será que a gente tem algum vício, alguma tentação que a gente tem dificuldade de vencer? A melhor maneira de vencermos, né, é o que? É enterrando tudo bem fundo, né, para que nós possamos não cometer mais esse pecado, né? E essa decisão ajudou eles também a melhorarem outras coisas. Não só esse pecado do assassinato, mas também outras coisas. Vamos ler ali o 18. E isso fizeram, porque, a seu ver, era um testemunho a Deus e também aos homens, de que nunca mais usariam armas para derramar sangue humano. E assim fizeram, prometendo e fazendo convênio com Deus, de que antes de derramar o sangue de seus irmãos, sacrificariam a própria vida, de que, ao invés de tirar de um irmão, lhe dariam, de que, ao invés de passar os dias em ociosidade, trabalhariam muito com as próprias mãos. Então, como eu estava falando, fazendo esse convênio com Deus, ajudou eles não só a se proteger contra o pecado de derramar o sangue das pessoas, mas também ajudou eles a amar mais o próximo, né? Não buscar mais tirar as coisas uns dos outros, mas sim dar para eles, né? Eles também viram a importância de trabalhar pelas coisas que eles precisavam, em vez de só roubar e tomar o que era dos outros, né? Então, para fechar esse assunto, tem uma citação do Elder Rayland, que ele falou na conferência de outubro de 2019, que tem uma partezinha bem interessante. E aqui bem no finalzinho do discurso dele, da conferência de outubro de 2019, e fala o seguinte: eu os convido a se comprometerem a um longo processo de discipulado. Façam e cumpram convênios. Joguem seus velhos hábitos nas águas profundas da cachoeira agitada. Enterrem completamente suas armas de rebelião, de modo que os cabos não fiquem para fora. Graças à expiação de Jesus Cristo, fazer convênio com a real intenção de honrá-lo seriamente abençoará a sua vida para sempre. Vocês se tornarão mais semelhantes ao Salvador à medida que se lembrarem sempre dele, o seguirem e o adorarem. Bem legal, né? Eu adorei a parte que ele fala para enterrar as armas bem fundo e não deixar os cabos para fora. É interessante. Mas continuando a história, quando os lamanitas então vieram para guerrear, né, com os antinefilitas, o que os antinefilitas fizeram? Eles se curvaram na terra e começaram a orar, né? Então, e daí, sem resistência nenhuma, os lamanitas foram lá e começaram a matar eles. E aqui nas escrituras fala que eles mataram 1.005 pessoas. Mas aí quando os lamanitas viram, né, o que estava acontecendo, que eles não iam se defender, eles pararam e pensaram: ei, tem alguma coisa errada aqui, né? O que eles estão fazendo aqui? Não vão se defender, não? E aí eles param, né, aquela chacina, e muitos lamanitas, né, que vieram, eles param e eles se arrependem do que eles estão fazendo. Eles viam que eles estavam fazendo alguma coisa errada ali, matando as pessoas que não estavam se defendendo, né? E aí no versículo 26, aqui, ele fala o seguinte:
E aconteceu que, naquele dia, ao povo de Deus juntaram-se mais do que os que haviam sido mortos. E os que foram mortos eram justos. Não temos, portanto, razão para duvidar de que foram salvos. Então, graças a essas pessoas que não se defenderam e deixaram ser mortas por causa do convênio que fizeram com o Senhor, mais de 1.005 pessoas foram convertidas. Na verdade, aqui, ele não fala exatamente quantas pessoas, né? Mas ele diz que foram mais do que a quantidade de pessoas que tinham sido mortas. Mas vamos ler ali no versículo 29 e 30, né, que fala um pouco sobre os amulonitas e os amalequitas. O 29. Ora, entre os que se juntaram ao povo do Senhor, nenhum havia que fosse amalequita nem amulonita, nem que fosse da ordem de Neor, mas eram todos descendentes de Lamã e Lemuel. E assim podemos compreender claramente que, se depois de haver sido iluminado uma vez pelo Espírito de Deus e ter tido grande conhecimento das coisas referentes à retidão, um povo cai em pecado e transgressão, torna-se ainda mais endurecido, e assim seu estado se torna pior do que se nunca tivesse conhecido essas coisas. Então, de novo aqui, não teve nenhuma pessoa que era dissidente dos nefitas que foi convertida nesse momento, né? Depois que uma pessoa conhece a verdade, experimenta da companhia do Espírito Santo e se afasta, tem alguma coisa no homem natural que faz com que a volta dessa pessoa seja muito mais difícil. Muitas vezes essas pessoas que passam para o outro lado, né, elas até começam a perseguir o reino de Deus, né, depois que elas se afastam. Uma vez o profeta Joseph Smith estava conversando com um homem sobre isso, né, sobre as pessoas que se afastam do evangelho e começam a perseguir depois os santos. E tem uma passagem bem interessante que eu gostaria de ler para vocês aqui. Essa passagem está lá nos livros dos ensinamentos dos profetas, nos ensinamentos do profeta Joseph Smith, tá? E fala o seguinte. O irmão Behanan comentou: se eu fosse sair da igreja, não teria feito o que esses homens fizeram. Eu iria para um lugar remoto, no qual ninguém tivesse ouvido falar do mormonismo. Me estabeleceria ali e ninguém jamais ficaria sabendo que eu conhecia qualquer coisa a respeito dele. O grande vidente replicou imediatamente: Irmão Behanan, você não sabe o que faria. Sem dúvida, esses homens já pensaram como você. Antes de filiar-se à igreja, você estava em solo neutro. Quando o evangelho foi pregado, o bem e o mal foram colocados diante de você. Você podia escolher um deles ou nenhum. Havia 2 mestres adversários convidando-o para servi-los. Quando você se filiou a essa igreja, você se comprometeu a servir a Deus. Ao fazê-lo, você saiu do solo neutro e jamais poderá voltar para lá. Se você abandonar o mestre a quem se comprometeu a servir, será por instigação do maligno, e você seguirá o que ele disser e será servo dele. Então, pessoal, agora que nós já não estamos mais em solo neutro, né, pois escolhemos seguir a Cristo, vamos fazer de tudo o que a gente pode para continuarmos firmes, né, servindo a Deus, como já prometemos desde lá da pré-existência, né? Precisamos ficar atentos a qualquer sinal de fraqueza espiritual, tentação, né? Porque uma vez que o adversário conseguir poder sobre nós, vai ser muito difícil vencê-lo. A gente viu lá as pessoas lá em Amonia, né? Como o coração deles eram duros. Né? Então, quando a gente vê algum sinal de fraqueza, vamos enterrar bem fundo para que a gente não consiga mais pegar. E quando eu digo enterrar, não é esconder para debaixo do tapete. É realmente esquecer daquilo. Né? Fazer alguma coisa para que a gente não consiga mais ter aquele problema. Então, nós terminamos o 24 e chegamos no capítulo 25. E aqui no 25 a gente vai conseguir se conectar a uma parte da história que a gente viu lá em Alma 16.
E também vamos ver aqui que duas profecias muito importantes foram cumpridas. Vocês lembram do povo de Amonia, né, que rejeitaram os ensinamentos de Alma e Amaleque e queimaram as mulheres e as crianças e fizeram todas aquelas barbaridades lá atrás? Ele tinha profetizado que se eles não se arrependessem, né, aquela grande cidade seria destruída em um dia. E o que o povo falou? Vocês lembram? Ah, que nada! Olha o tamanho da nossa cidade, essa grande cidade. Até parece que vai ser destruída em um dia. Então, o que aconteceu foi que os lamanitas, né, junto com os amulonitas e os amalequitas, eles ficaram tão bravos que eles não conseguiram descontar sua raiva nos antinefileitas. E aí o que eles fizeram? Secretamente eles atravessaram a terra de Zaraena, pela fronteira da terra, e foram lá para Amonia, onde eles destruíram a cidade em um dia. Né? E também conseguiram destruir algumas vilas, né, em volta e até pegar alguns nefitas como prisioneiros. Né? Então essa foi a profecia de Alma sendo cumprida, né? A profecia sobre Amonia. E eu não sei se vocês lembram lá do capítulo 16, depois que Nefe voltou, né, Alma voltou para Zaraela, tinha um capitão do exército nefita que chamava Zoram, que ele reuniu ali um exército e eles perseguiram e mataram os lamanitas até expulsarem eles da terra de Amonia, né, e toda a terra nefita, e eles recuperaram os prisioneiros, né. Mas vamos ler ali no capítulo 25, os versículos o 4, o 8 e o 9. Vamos lá, o 4. E entre os lamanitas que foram mortos estava quase toda a descendência de Amulom e seus irmãos, que eram sacerdotes de Noé, e foram mortos pelas mãos dos nefitas. Vocês lembram de Amulom? Que foi um dos sacerdotes do rei Noé, que tinha fugido lá atrás, né, depois de matar Abinadi. Então ele tinha se juntado aos lamanitas, né, eles, né, os sacerdotes. E o que Abinadi tinha profetizado? Vocês lembram? Ele tinha profetizado que a semente daqueles sacerdotes iriam ser perseguidos e assassinados, assim como eles estavam fazendo com eles. Com ele, né, com Abinadi. Vamos ler lá o 8 e o 9. Ora, esse martírio provocou a ira de muitos de seus irmãos, e começou a haver contendas no deserto. E os lamanitas começaram a perseguir os descendentes de Amulom e seus irmãos, e começaram a matá-los, e eles fugiram para o deserto do leste. E eis que até hoje são perseguidos pelos lamanitas. Cumpriram-se assim as palavras de Abinadi a respeito dos descendentes dos sacerdotes que o haviam feito morrer pelo fogo. Então, depois, né, daqueles que sobreviverem, conseguirem fugir para o deserto, eles começaram a brigar entre si. Né? E os lamanitas perseguiram e mataram os amulonitas. E assim, então, se cumpriram as palavras de Abinadi sobre os sacerdotes maus do rei Noé. Depois dessa passagem, nunca mais a gente ouve falar dos amulonitas, né? Que são descendentes de Amulom e dos sacerdotes iníquos do rei Noé. Então nós conseguimos ver agora a mesma história, né, de dois pontos de vista diferentes. Né? A destruição de Amonia a gente viu lá no capítulo 16 do ponto de vista dos nefitas, né, que tinha acontecido, e agora aqui no 25 a gente viu sobre o lado dos lamanitas. É bem interessante. Mas daí os lamanitas eles viram então que eles não iam conseguir vencer os nefitas nesse momento, e eles voltam para casa, né? Então eles voltam para o sul, e aí sabe o que acontece? Muitos deles decidem se juntar aos antinefileitas, né? Se arrependeram, enterraram as suas armas e também entraram no convênio de Deus. Mas aí, antes da gente terminar o capítulo, eu queria ler 2 versículos que eu aprendi algo muito importante aqui no 25 também. E eu queria ler os capítulos 15 e o 16. Sim, e guardaram a lei de Moisés, pois era necessário que ainda guardassem a lei de Moisés, porque não estava toda cumprida. Mas não obstante, a lei de Moisés aguardavam ansiosamente a vinda de Cristo, considerando a lei mosaica um símbolo de sua vinda, e acreditando que deveriam praticar aquelas cerimônias exteriores até o tempo em que lhes fosse revelado.
Ora, eles não acreditavam que a salvação lhes viesse por meio da lei de Moisés. A lei de Moisés, porém, serviu para fortalecer-lhes a fé em Cristo, e assim, por meio da fé, mantinham a esperança da salvação eterna, confiando no espírito de profecia que falava dessas coisas futuras. Então, eles sabiam que a lei de Moisés não iria salvar eles, mas eles usavam a lei de Moisés para quê? Para ficar mais perto de Cristo e aumentar a sua fé nele. Né? Mas como que a gente pode aplicar isso aí em nossos dias, já que nós não seguimos mais a lei de Moisés? Né? A gente já recebeu a plenitude do Evangelho. Eu acredito que, assim como a lei de Moisés, as leis e os mandamentos do Evangelho, por si só, né, como por exemplo a lei do dízimo, a palavra de sabedoria, sozinhas, elas não vão nos salvar. Né? Mas elas estão aqui para quê? Para nos ajudar a chegar mais perto do Salvador. Né? A chegar mais perto de Cristo, ajudar a gente a amar Ele mais, a amar mais o nosso próximo. E essas coisas sim nos salvarão. Né? Não só a obediência, né, às leis específicas, mas sim o que isso traz, né, junto. Então tá. Agora sim a gente vai lá para o capítulo 26. Tá? E a gente não vai ficar muito tempo nele não. Né? Mas Amon aqui no 26 ele está muito feliz, né, por todos os milagres que estavam acontecendo. Né? E ele até glorifica bastante, né, a Deus pelo trabalho que eles estavam fazendo ali. E é engraçado que Arão, né, tem uma hora que ele até chega junto de Amon ali e fala sério com ele. Né? Ali no 10, ele fala assim: temo, Amon, que tua alegria te leve à vanglória. É engraçado ali que chamou a atenção de Amon. Mas daí Amon fala, né, que a sua glória não é por ele mesmo, não é no Senhor. Né? E que se fosse só o poder deles mesmos, eles eram fracos, né? Mas que o Senhor que tinha feito tudo aquilo. Eu queria ler aqui no versículo 15, que volta um pouco de uma coisinha que eu falei na semana passada, tá? Vocês vão lembrar do que eu falei. Então vamos lá no 15 do capítulo 26. Sim, estavam envolvidos por trevas eternas e destruição, mas eis que ele os trouxe a sua luz eterna. Sim, a salvação eterna. E estão envolvidos pela incomparável generosidade de seu amor. Sim, e fomos instrumentos em suas mãos para realizar essa grande e maravilhosa obra. Então nós vemos aqui de novo a palavra instrumento, né? Que pela generosidade e amor de Deus, eles puderam ter sido instrumentos em suas mãos. Né? Semana passada a gente falou um pouco sobre alguns exemplos que Amon nos deu sobre como eles se prepararam para ser esse instrumento na mão do Senhor. Né? E a gente precisa ser um instrumento que funciona bem. Né? Lembra que eu falei sobre até um bisturi cego, um instrumento de música desafinado, né? Mas uma coisa que eu queria deixar claro hoje com vocês, né, que eu estava pensando, é que o instrumento sem um artista, né, ou sem um mestre por trás, ele não é nada. Né? Imagine você assistindo uma orquestra filarmônica, né, e a performance ali é linda, né? E aí durante a performance você olha para o maestro e ele está segurando aquela varinha lá. Eu acho que chama batuta, se não me engano, aquela varinha lá. E aí você fica imaginando, né? Olha que batuta bonita, né? Que maravilha de material, como ela consegue marcar os compassos certinho, né? A ordem dos músicos ali e tal. A gente não pensa desse jeito, né? O que é impressionante é o que o maestro consegue fazer com aquele instrumento, né? Então sempre todo o crédito, né, tem que ser dado ao mestre que está no comando. Né? As coisas que tentamos fazer por nós mesmos, né, por nos considerar bons ou sábios, nunca terá tanto valor, né, como aquelas coisas que a gente entrega nas mãos do Senhor e deixa Ele guiar nossas ações. Né? Claro, usando os nossos talentos, os nossos conhecimentos, mas deixando Ele guiar as nossas ações. Não o nosso próprio entendimento e os nossos próprios sentimentos.
né? Então agora a gente vai lá para o capítulo 27, tá? Depois que os lamanitas voltaram então para sua casa, né, para o sul, eles viram, né, que não adiantava lutar contra os nefitas nesse momento. Mas acho que eles estavam com tanta raiva, né, que eles tinham que destruir alguém ali. Então o que aconteceu? Os amalequitas, né, porque os amolonitas não existiam mais, mas os amalequitas, eles começaram a instigar os lamanitas de novo para ir matar, né, e guerrear o povo de Anti-Nephilei, né? Então o que eles fizeram? Eles foram lá e começaram a matar o povo de Anti-Nephilei como eles tinham feito, como eles estavam fazendo antes. Porque o povo não ia pegar em armas para guerrear contra eles, né? Então Amon e seus irmãos, né, eles ficaram muito tristes. E eles têm a ideia de fazer o quê? De pegar o povo e fugir para Zaraena junto com os nefitas, né? Mas daí o rei dos Anti-Nephilitas fala: não, 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 não. Né? Depois de tudo que a gente fez para eles, né? Já fomos tantas vezes para guerra contra eles. Imagina o que eles vão fazer com a gente. Eles vão destruir, não vão deixar a gente morar lá com eles, né? Mas então Amon fala assim: rei, e se eu perguntar para o Senhor? Né? E se eu perguntar para o Senhor e ele falar que a gente tem que ir, você aceita? Aí o rei aceita a proposta de Amon. Né? Então Amon, o que ele faz? Ele vai lá, faz uma oração para o Senhor e pergunta. Né? E o que o Senhor fala? Né? Tire esse povo daí, porque os amalequitas não vão parar por aí. Né? Então o que eles fazem? Eles saem, né, da terra de Ismael, né, onde eles estavam ali, né, aquela terra que tinha sido convertida. Eles saem e se escondem no deserto, que ficava na fronteira ali da terra de Zaraela e da terra de Nef. Né? E Amon fala o seguinte: ó, espera aqui agora, que eu e meus irmãos vamos na frente, e a gente vai sentir o terreno ali. Vamos tentar negociar, ver o que a gente consegue. Né? Então o que eles fazem? Eles deixam os lamanitas no deserto, né? E eles começam a ir por norte, para a terra de Zaraela. E eles encontram Alma, né, que estava descendo de Zaraela para a terra de Mante. Né? E aí eles tiveram um encontro maravilhoso, que inclusive foi da onde começou a nossa leitura da semana passada. Né? Lembra que eles ficaram muito felizes até por ainda serem irmãos no Senhor, para ver que todo mundo ainda estava forte no Evangelho. Né? Então Alma, ele decide cancelar sua viagem para Mante e eles voltam juntos para Zaraela para falar com o juiz supremo, né, que era Arefia, que Alma tinha chamado já 14 anos atrás. Né? Eu fico imaginando a conversa, né, nessa volta para Zaraela, nessa caminhada. A conversa deve ter sido bem longa, né, muita coisa. É capaz, inclusive, que os filhos de Mosias nem sabiam que Alma tinha sido o juiz supremo por um tempo. Né? Eles saíram antes disso. Né? Eu acho que, inclusive, eles nem estavam lá quando o pai deles, o rei Mosias, morreu. Né? Então eles devem ter falado de várias coisas, né? Tudo que aconteceu lá em Amonia, né? Mas enfim, né? Eles chegam em Zaraela e aí o juiz supremo manda uma proclamação para o povo perguntando o que eles queriam fazer com os lamanitas, né? Quer dizer, ex-lamanitas que queriam morar com eles. E aí o povo tem uma resposta maravilhosa. E eu queria ler um pouco com vocês ali no capítulo 27, o versículo 22 e o 23. Vamos lá. E aconteceu que a voz do povo se manifestou, dizendo: eis que cederemos a terra de Gerson, que fica a leste, perto do mar, e que confina com a terra de abundância, e fica ao sul da terra de abundância. E essa terra de Gerson é a terra que daremos a nossos irmãos por herança. E eis que localizaremos nossos exércitos entre a terra de Gerson e a terra de Nefe, a fim de protegermos nossos irmãos na terra de Gerson. E isso fazemos por nossos irmãos, por causa de seu temor de empunhar almas contra seus irmãos, para que não aconteçam que cometam pecado. E este grande temor resultou do profundo arrependimento que sentiam por causa de seus inúmeros homicídios e de sua terrível iniquidade. Poxa vida, se isso aqui não é uma demonstração gigante de atributos cristãos, eu não sei o que é. É bem capaz que muitos desses ex-lamanitas, né, que estavam vindo agora, já tivessem, né, lutado contra os nefitas várias vezes no passado, né? Inclusive matados muitos do seu povo, né? E o que eles falam aqui?
Primeiramente, né, eles chamam eles de irmãos, né, nossos irmãos. Né, eles falam que eles vão sair da casa deles em Gerson para ceder a terra para os antinefleitas, né? E ainda por cima, além de sair de casa e ceder a terra, eles iam proteger com os exércitos, né? Quer dizer, proteger com as próprias vidas, né? Para que eles não precisassem quebrar o convênio que eles tinham feito com o Senhor, né? Poxa vida, que grande exemplo de perdão, né? Um grande exemplo, não, um enorme exemplo de perdão aqui, na minha opinião, né? Então, o povo antinefleíta, né, eles ficam muito felizes, né? E aí eles sobem e vão até a terra de Gerson para tomar a posse da terra, né? E a partir daí, então, eles são contados entre os nefitas e entre o povo da Igreja de Cristo, né? Eles fazem parte ali do registro do povo. No capítulo 28, esses nefitas, né, que estão defendendo ali então os antinefleitas, eles são colocados a provas, porque tem uma enorme batalha, né, em toda essa parte da terra. E fala aqui no livro de Mórmon, né, que essa é a maior batalha que teve desde que ele tinha chegado na Terra Prometida, e que dezenas de milhares de pessoas morreram, né? No final, os nefitas acabam ganhando e expulsam os lamanitas mais uma vez, né, das duas terras ali. Mas essa batalha deixou muitas pessoas mortas, né? E fala aqui da lamentação e do choro, né, do povo por causa da perda das pessoas, né? Mas por outro lado, eles sabiam que as pessoas que tinham morrido eram justas. E eles iriam, né, se levantar depois do lado de Deus e iriam ser felizes, né, para sempre, né? E com isso, então, a gente termina o trabalho missionário de Amon, Arão, Omner e Imni, né? Ou como a gente chama ele, os filhos de Mosias, né? E o último capítulo de hoje é o capítulo 29. E muitos chamam o capítulo de 29 de Salmos de Alma, né? É onde ele fala muitas coisas muito bonitas. E ele começa já ali o 29, no 1 e no 2, com uma coisa que eu queria ler para vocês. Fala assim, o 1 e o 2. Ó, eu quisera ser um anjo e poder realizar o desejo de meu coração, de ir e falar com a trombeta de Deus, com uma voz que estremecesse a terra, e proclamar arrependimento a todos os povos. Sim, declararia a todas as almas, com voz como a do trovão, o arrependimento e o plano de redenção, para que se arrependessem e viessem ao nosso Deus, a fim de não haver mais tristeza em toda a face da terra. Que desejo maravilhoso, né? O que ele queria como resultado final é que não existisse mais tristeza em toda a terra, né? E que as pessoas se arrependessem e viessem a Deus. Interessante que ele diz que ele queria ser um anjo e falar como uma voz de trovão, né? E ele, mais do que ninguém, sabia o quanto isso era eficiente, né? Já que foi assim que sua própria conversão começou. Eu acho esses versículos lindos, né? A vontade que ele tinha. Mas eu queria terminar hoje com o versículo 5. E fala assim no 5. Sim, e que o bem e o mal se apresentam a todos os homens. E aquele que não distingue o bem do mal não é culpado, mas aquele que distingue o bem do mal, a ele será dado segundo os seus desejos. Deseje ele o bem ou o mal, a vida ou a morte, a alegria ou o remorso de consciência. Então, mais uma vez, ele aponta aqui para a importância de nossas escolhas, né, e o nosso livre-arbítrio. Todas as histórias que estudamos aqui nos mostra que o povo sempre tem a escolha de seguir o bem ou o mal, de acordo com o seu conhecimento e os seus sentimentos, né? E nós também aprendemos também a consequência dessas escolhas, né? O Senhor, ele nos dará, né, o resultado, né, de acordo com os nossos desejos. E eu sei que isso é realmente verdade, né? Nós temos tudo o que nós precisamos para poder escolher a felicidade sem fim, e a vida eterna, né, através da redenção de Jesus Cristo. Bom,
Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, né? Continuem compartilhando com seus amigos e familiares, né? Aquelas pessoas que vocês acham que gostam de refletir um pouco sobre o livro de Mórmon. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, ative as notificações para vocês poderem receber aí no celular, no computador de vocês, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para as crianças, assim como eu fiz nas outras semanas, né? Se vocês têm crianças em casa aí na idade da primária, é bem legal também esses videozinhos das crianças, tá? Então é isso aí. Uma ótima semana para todos vocês, né? Estudem, reflitem sobre o Evangelho, né, de Jesus Cristo, essas mensagens maravilhosas que a gente tem aqui, tá? E eu gostaria de deixar essas palavras com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. E até o próximo vídeo.